Aleluia, 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 aleluia. Que a paz de Cristo reine em nossos corações. Abençoe, Senhor, as famílias. Amém. Meu querido irmão, minha dileta irmã, estamos no primeiro domingo após o Natal. Estamos dentro da oitava da Páscoa. E hoje nós celebramos a festa da Sagrada Família. Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Família, santuário da vida plena. Vamos ouvir o Santo Evangelho para esse dia, Lucas capítulo 2, versículos 41 a 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lá, 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 lá. Meus irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa da Sagrada Família e a palavra de Deus neste domingo quer nos ensinar a nos relacionarmos como família humana. E sendo família humana, é também família divina, porque Deus, em Cristo Jesus, já elevou o divino às alturas, aos píncaros das alturas celestes, e em Jesus, nós, como pessoa, como família, já participamos da glória divina. Participamos, mas somos chamados a participar cada vez mais, para um dia participarmos plenamente da família de Deus, nos céus, com Ele. Pois bem, a palavra nos fala da festa da Páscoa, que durava uma semana. A Páscoa é uma das 3 festas judaicas. A Páscoa, juntamente com Pentecostes, e a festa das colheitas ou das tendas, duravam
uma semana. O Natal, para nós cristãos católicos, o Natal dura 8 dias e a Páscoa também dura 8 dias. É a semana mais o primeiro dia da semana, o oitavo dia. É o domingo. No oitavo dia nós entramos na Páscoa eterna. Ao ir ao templo e ao ficar perdido por 3 dias, Jesus está prenunciando a Páscoa eterna. Vamos refletir um pouco sobre isso. Jesus foi ao templo com seus pais aos 12 anos. Terminou os dias da Páscoa, voltaram. Um dia de caminho após, Maria e José se encontraram. O judeu caminha sozinho e as mulheres separadas deles. Homens na frente, mulheres atrás e criança, tanto anda com os pais como com as mães. Após um dia de caminhada, Maria e José se encontraram para conversar. Era hora de dormir para prosseguir a viagem no outro dia. E Maria pergunta a José, cadê o menino? Ele fala para ela, eu é que te pergunto, Maria. Pronto. Saíram a procurar o menino entre os parentes e amigos. Não encontrado, voltaram ao templo. No terceiro dia encontraram o menino. Repito, o terceiro dia aqui prenuncia a entrada na Páscoa eterna. Reflitamos mais sobre isso. Quando Jesus foi ao templo, na última Páscoa que ele participou, ele deu chicotadas nos vendilhões do templo e disse, não façais da casa de meu pai uma casa de negócio. Depois, na cruz, Jesus passa da crucifixão à ressurreição, são exatamente 3 dias. A perda de Jesus no templo hoje, repito, prenuncia a Páscoa eterna. Jesus que passou 3 dias no túmulo para depois ressuscitar. Mas, para a nossa vida hoje, quero refletir o seguinte, a capacidade de diálogo de Maria e José. Após encontrar o menino, como diz Maria, aflita, perguntou-lhe, ao invés de dar-lhes umas chineladas, umas varadas, perguntou a ele, filho, por que fizestes isso conosco? Eu e teu pai, aflitos, o procurava? E a resposta de Jesus não é uma resposta, é uma pergunta. Por que me procuráveis? Maria fez uma pergunta e Jesus respondeu com a pergunta. Lembro de uma anedota do tempo de Jesus para com os judeus, e eles diziam assim, que os judeus respondiam uma pergunta com outra pergunta. E a outra pergunta eles diziam, e por que não pode ser uma outra pergunta? O judeu gosta de fazer pergunta. Quem faz pergunta está querendo ouvir, está querendo aprender. Jesus no templo, ele ouvia perguntas e fazia pergunta. Ouviu a pergunta da mãe e fez-lhe uma pergunta. E respondeu, não sabias que devo cuidar das coisas de meu pai? E volta com Jesus e Maria para Nazaré e lhes é submisso. A partir daí, começa o que se chama a vida oculta de Jesus. Só vamos ouvir falar dele agora, aos 33 anos, na sua paixão, morte e ressurreição. É que ele vai aparecer. Pois bem, que nós sejamos também pessoas, famílias, capazes de dialogar. Lembro agora do encontro matrimonial mundial, do qual eu faço parte da equipe servidora, que nos ensina a dialogar, comunicando sentimentos difíceis. Imagine que sentimento difícil de Maria e de José para com este menino, mas Maria abriu-se ao diálogo. Perguntou, por que fizestes isso? Deu oportunidade ao menino de dizer o que tinha no seu coração. E ele vai dizer exatamente aquilo que Maria sabia. Ele é filho do Pai eterno. Ela é a mãe do Deus Salvador.
e ele veio para cumprir uma missão. E agora ele já está se preparando para cumprir essa missão mais tarde. Que o Senhor nos abençoe, que através do diálogo, que através do comunicar sentimentos difíceis, nós possamos abrir para o diálogo e assim construir a família santuário da vida. Que o Senhor vos abençoe e a mim também, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, e possamos viver como família de Deus.